Vamos nessa, vamos para outro assunto aqui. Agora sim, Adriles, chegou o momento de testar você no nosso quiz. Nosso próximo assunto começa com esse quiz. Pergunto para o seguinte, com algumas alternativas para ficar mais fácil, Adriles. Qual dessas alternativas traz duas almas lutando por um mundo melhor? Alternativa A, Jair e Carlos Bolsonaro. Alternativa B, Jordan Peterson e Regina Duarte. Alternativa C, Adriles, Olavo de Carvalho, seu guru, e o Thomas Sowell. Eu não tenho guru. E a alternativa D, Lula e Roger Waters. Ô Paulinha, ele vai pensando aqui para responder pra gente esse quiz. Eu quero que você adiante aí o que o Lula e o Roger Waters falaram aí um do outro, trocaram afagos nas mídias sociais, é isso? Já passou o Dia do Trabalho, né, Edgar? Foi 1º de maio. Mas com um certo delay, o perfil do Instituto Lula publicou um vídeo de Roger Waters, não é? Onde o quê? Vamos ver o que acontece? É melhor do que eu contar para vocês. Vamos lá. Tasca ali o play aí. Here's to Lula. Thank God that you finally got out of prison, my friend. The sooner that you're reinstated in a position of power in the great, wonderful, beautiful, amazing, fantastic country of Brazil, the more that we shall all like it, because what you've got at the moment. I don't know why I did that. I do know why I did that, because that's how I feel. Anyway, these are troubling times. Para tradução, não fiz simultânea, porque, né, essa voz grave do Roger Waters, a gente deixou aí na íntegra e deu para vocês perceberem. Ia cantar. Pela legenda, pela legenda. Quem acompanhou em vídeo, mas quem estava agora no áudio, o que aconteceu foi um brinde. Roger Waters estava ali com o seu vinho branco em estúdio, violão em punho, não é? E ele disse assim ao Lula: graças a Deus você finalmente saiu da prisão, meu amigo. Assim que você for recolocado em uma posição de poder no grande, maravilhoso, incrível e fantástico Brasil, será melhor para todos. E aí tem um momento em que ele dá uma cusparada, assim, e é meio que em referência ao Bolsonaro, né? Porque ele diz assim, o que vocês têm hoje, e aí dá essa cusparada. Enfim, Lula, educado que é, não é, resolveu o quê? Responder, agradecer. Foi lá em inglês no Twitter e escreveu: Thank you, Roger Waters. We are just two souls trying to fight for a better world year after year. E aí tem a ver com o teste de Edgar, né? Nós somos só duas almas tentando lutar por um mundo melhor, ano depois de ano. Adriles. Não, eu quero ouvir. Você emocionou? Quero saber. Tá emocionadinho? Ô Adriles, em algum momento você teve admiração pelo presidente Lula? Você que é um... Eu não sei o que você é, na verdade, sabia? Eu sou Adriles. Você perguntou se eu tenho alguma admiração, né? Em algum momento da vida, se eu tive admiração por Lula. Mas claro, a história do Lula é absolutamente belíssima. É um retirante que sai de Pernambuco, com uma história de violência, fome, miséria, se transforma nos maiores políticos do Brasil, em nome do trabalho brasileiro, em nome dos direitos trabalhistas brasileiros, que foram alijados em grande medida por estados totalitários, sobretudo no período da ditadura, né? Agora, a história dele é ambígua. A história dele é ambígua, porque ele se tornou exatamente o tipo de algoz que fazia com que ele ficasse miserável. Isso é triste. Ele, de alguma forma, ele entrou nesse bojo da esquerda de estabelecer uma utopia para o futuro, oferecendo assim, você tem que, aquela perspectiva leninista, você tem que entrar nos meandros do poder capitalista para mudar as engrenagens da estrutura do sistema capitalista por dentro. Ou seja, você pode lançar mão dos meios burgueses de cooptação, de corrupção, de compra do Estado, para depois transformar aquilo numa coisa boa. Isso qualquer manual de esquerda faz, e o PT fez. O PT nunca foi social-democrata. O PT era comunista de raiz. Ele queria corromper o sistema para transformar o sistema. Só que toda a história da esquerda brasileira, toda a história da esquerda mundial, aliás, é nesse sentido. As pessoas querem mudar o sistema, alimentam a corrupção do sistema e se corrompem pelo sistema. O Lula se corrompeu como um ladrão de galinha. Ele se corrompeu por sítio, por apartamento, por migalha, por dinheirinho de palestra, por salário ao irmão dele de 5 mil, 10 mil reais. Só que
A mitologia pseudo-progressista mundial não vê esse lado da história, porque eles não querem transformar o mundo em melhor, eles querem fingir que essa utopia, que nunca chega, está exatamente incrustada em falsos heróis, como o Lula, que é um falso herói que se transformou nos maiores corruptos, nos maiores chefes do maior esquema de corrupção já descoberto na história. O pseudo-progressismo que eu acuso mundialmente é desse, o da cegueira, de você perseguir um ideal inatingível, lá no fim, você se corromper e corromper outras pessoas por esse ideal e se cegar à corrupção e acreditar em sua própria mitologia feérica, lúdica, fantasiosa. Ou seja, Lula e Roger Waters, sobretudo Roger Waters, que é um artista absolutamente cego para a realidade, que cria uma utopia na sua música, e Lula, que é um cego frente à realidade, que cria uma utopia perversa, que prejudica as pessoas, que tira dinheiro do trabalhador para dar para partidos, para políticos corruptos, ou seja, um homem que se corrompeu completamente sem saber que se corrompeu, ainda acha que fez um bem enorme para a humanidade, para o Brasil. Eles não lutam por um mundo melhor, eles criam um mundo melhor, fantasioso, em suas respectivas da cabeça, criando uma realidade alheia ao tipo de corrupção que o Lula fez e ao tipo de cegueira que o Roger Waters exerce. Tem um livro muito interessante sobre esse tema, que chama-se A Mosca Azul, né, do próprio Frei Beto, que é uma das pessoas que participaram da fundação do Partido dos Trabalhadores e trata um pouco disso, né, do que a ascensão ao poder causou nos ideais do partido e o que essa ascensão ao poder desviou nos ideais do partido. Os grandes críticos que estavam dentro da própria legenda e que acabaram se tornando dissidentes do Partido dos Trabalhadores, sempre apontaram esse desvio. Aí vem aquela famosa frase, os fins justificam os meios. Para você, em tese, defender um ideal de mundo, né, uma utopia, vale fazer qualquer coisa? É claro que não. Se confirmou que não. Se confirmou que quando o PT assumiu o poder, buscou essa manutenção do poder. E aí incorreu em erros que a gente exatamente estava querendo se livrar e que muito da população brasileira, em sua grande maioria, depositava de esperança nesse operário, nesse retirante ao qual o Adrilles se referiu aqui para falar da figura do Lula. É fato que a história dele é incrível, é fato que a trajetória dele na vida política também, mas o resultado também nos trouxe a esse estado de coisas que a gente vive hoje, a ponto de ter um sujeito como Jair Bolsonaro no posto mais alto da presidência da República. Quando é que a gente perdeu o fio da meada da razão, do razoável? Quando é que a gente se perdeu em achar que essa dicotomia entre o bem e o mal estabelecida nas polarizações entre partidos políticos, né, fosse o resultado, fosse a grande solução para a gente sair do nosso problema como nação? O Brasil é um país emergente, um país que busca, na sua trajetória, ascender, né, às grandes nações mundiais. O que a gente tem aqui, né, essa história de que o gigante adormecido, né, o país rico e favorecido geograficamente, muito bem colocado no planeta Terra, é o jardim do mundo, a Amazônia é o pulmão, a Amazônia é o grande cinturão verde do globo terrestre, está dentro do Brasil. Quando é que a gente perdeu a nossa identidade acreditando em políticos, transformando políticos em herói? E parece que a história, gente, se repete de forma piorada. Vini, você queria falar ali, o Vini estava querendo... Só um contraponto à sua fala, 10 segundos. Eu concordo com tudo que você disse, menos uma coisa. Não houve desvio no caso do PT, houve método. Eles queriam chegar a uma utopia através da corrupção dos poderes. Isso é a história da esquerda mundial. Coisa que a gente acaba vendo da mesma forma agora. Imagina um presidente que assumiu e antes de completar 6 meses já se lança como candidato da próxima. Quer dizer, você vê qual é a intenção. Mas houve escândalo de corrupção no governo Bolsonaro. Vini, você queria fazer algum comentário? Uma linha, Vini, pra gente, vai? Não, eu queria, acho que, reforçar um pouquinho disso que vocês já falaram, concordo com todas as colocações aí. Acho que o Lula perdeu uma grande oportunidade, né, ao colocar essa história dele, que o Adrilles fala que era uma história muito bonita, em prática, e mostrar que dava para fazer as coisas que foram feitas e que mudou a vida de milhões de brasileiras, mas pelos meios legais. Infelizmente, ele preferiu um meio um pouco mais fácil, mas que se mostrou um meio ilegal, fechando os olhos para muitas coisas que aconteciam
ali debaixo do tapete e também participando, né, dessa forma como foram revelados aí vários escândalos, também de maneira que não se deve, né? Então acho que ele acabou perdendo essa oportunidade. E o Roger Waters, que é um grande músico, está incluído naquela categoria que a gente falava aqui ontem, né, dos bolsominions, do Lula livre. São pessoas que acabam virando reféns desses políticos, são adoradores, fanáticos e que ficam cegas a todas essas ações que são feitas, não sabem diferenciar as boas das más ações, se tornam pessoas que não conseguem ser críticas, né? Acho que todo mundo deve ser crítico em alguma forma, né? E não ser apenas um refém de um político. Então, acho que o Roger Waters, apesar de um grande músico que ele faz um recorte muito pequeno aí da política brasileira. Beleza.